Tudo bom? Espero que sim. Hoje, finalmente, nós vamos começar a estudar os elementos do crime, né? Vocês vão ter que me aguentar aqui hoje com esse cabelinho de He-Man, né? Eu tô tentando fazer meu babyliss sozinho em casa, mas não tá ficando muito bom no caso, que eu queria que o onduladinho viesse só aqui embaixo. Mas tudo bem, antes isso do que ficar careca. E lembrem-se do que eu falei na aula passada, né? Se você for ou tiver dificuldade em memorizar aquelas questões relacionadas à aplicação da lei penal no espaço, lembra? Territorialidade, extraterritorialidade, não importa pra gente, porque aqui é raciocínio jurídico. Esses temas são decoreba, então você vai pegar ali na sua reta final, na sua semaninha de prova, tá? E vai passar o olho nesses artigos secos do Código Penal. Perfeito? Bom, quando a gente começa a estudar a teoria do crime, nós temos que compreender que o direito penal ele é um sistema, correto? Ele tem um método de estudo, assim como todas as outras ciências, né? Então, a gente está no campo de ciência jurídica e o direito penal ele tem um método, a forma pela qual nós vamos estudar o direito penal. Todos os ramos do direito, eles possuem esses sistemas, tá? E esse método, no decorrer dos tempos, ele foi sendo modificado. Por quê? Porque lá atrás os caras criaram um método que, de repente, não estava dando certo, que era o sistema naturalista. Por quê? Porque ele apresentava algumas lacunas, não supria algumas dúvidas do caso concreto, e aí nós fomos avançando dentro de cada um desses sistemas, tá? E hoje nós estamos em uma fase de transição entre o sistema finalista e o sistema funcionalista. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Para você poder entender a lógica e não ter que decorar. Ora, se você, cientista do direito penal, lá em 1900, criou um sistema penal, vamos pegar aí um sistema neocantista, né? Depois, no seu material tem sobre os sistemas, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, só para você ter uma ideia. Se eu, como cientista, acho algum defeito no seu sistema e eu tenho um sistema que eu estou criando, que eu estou inovando, você há de convir que para o meu sistema, eu preciso ter meus métodos relacionados ao meu sistema, porque não daria também para eu falar assim, eu vou usar o sistema antigo e vou conceituar esse passador de slide. Não dá. Por quê? Quando o sistema ele inova na ordem jurídica, eu preciso ter os institutos que se conceituam a partir desse sistema novo, justamente para eu validar que o meu sistema é melhor que o sistema antecessor. Então é óbvio que se eu crio um sistema novo, eu tenho teorias novas que vão me dar um substrato para esse novo sistema. Porque se eu crio um sistema novo e uso os seus institutos antigos, do seu sistema antigo, os caras vão falar, para que você criou um sistema novo então? Você está usando tudo o que é do sistema antigo, então não teria uma validação científica esse sistema, tá? Então, é claro, lá existe mais de um sistema aplicado no direito penal ao mesmo tempo? Existe também, tá? Hoje, como eu acabei de falar, nós temos finalismo / funcionalismo. Em alguns outros ramos do direito, nós temos sistemas que são válidos e que podem ser utilizados ao mesmo tempo, tá? Mas para nós aqui no direito penal, não. Então, segurem essa informação, perfeito? No nosso encontro de hoje, a gente vai começar a falar sobre o fato típico, tá? E eu vou aprimorando para vocês alguns conceitos já da doutrina penalista moderna. Eu ia falar da doutrina pelada, isso é complicado, né? Da doutrina penalista moderna, para vocês se adaptando. Mas no seu material apostilado, aí na sua aula 2, você vai ver que isso está já extremamente bom para você em primeira fase e para te garantir também ali para complementar o seu material já para a segunda fase, quem for fazer penal, tá? Esse material ele não está deixando a desejar para ninguém, para nenhum manual. Eu diria até que tem ali conceitos exatos melhores do que muito manual de direito penal que é utilizado por muitos estudantes no mercado, ok? Bom, nós, para podermos estudar as estruturas do crime, nós temos que, primeiro, adotar uma classificação base
com relação ao momento consumativo do crime. Por quê? Porque essa classificação, ela vai indicar para nós como é que nós vamos estudar esses elementos do crime, como é que nós vamos estratificar esses elementos do crime, especialmente o primeiro elemento do crime, que é o fato típico, tá? Então, os crimes com relação ao momento consumativo, eles são classificados, né, como crimes materiais, que é a nossa regra, crimes formais e crime de mera conduta. Aí no seu material, a primeira coisa que você vai ver é uma tabela de classificação dos crimes. Laila, eu tenho que decorar isso aqui tudo? Não, você não precisa. Conforme você for estudando os tipos penais incriminadores, você vai vendo sobre essas classificações, tá? É bom dar uma lida, várias lidas, mas decorar eu não diria que seja preciso. Porque se você for, e conforme você for ali avançando nos seus estudos, você vai acabar absorvendo essa classificação de uma maneira mais espontânea, sabe? Porque quando você pega ali para decorar um trem meio rígido, fica complicado porque não tem um fundamento. Então, conforme você for estudando, você vai, é claro que você vai escolher penal de segunda fase, você vai sentir sedimentando essas classificações, especialmente as mais utilizadas, tá? Mas para nós aqui, quanto ao momento consumativo, nós temos, portanto, os crimes materiais. O crime material, ele se relaciona com o quê? Simplesmente com a produção do resultado naturalístico. Então, o crime material, para quem gosta de esqueminha, né? Crime material igual produção do resultado naturalístico. Entre parênteses, o que é esse resultado naturalístico? É a efetiva mudança no mundo dos fatos. Fecha parênteses. Então, resultado naturalístico, entre parênteses, é a efetiva mudança no mundo dos fatos. Tá bom. Quando você lê o verbo nuclear, ou seja, o crime na sua natureza, o crime na sua inteireza, o verbo do tipo penal incriminador, você vai ver que pela própria natureza do verbo, ele já indica para você qual é o tipo de consumação que ele agrega. Então, nos crimes materiais, você vai ler o verbo e no momento que o verbo ele é realizado pelo agente, no momento em que a conduta ela é realizada pelo agente, você vai perceber que naturalmente vai haver uma mudança no mundo dos fatos. Então, exemplo, matar alguém. Olha o meu verbo, matar. Então, fui lá, pum, matei. Atirei numa pessoa. Veja, eu mudei o mundo dos fatos? Claro que eu mudei, uma pessoa deixou de existir. Laila, mas na tentativa? Na tentativa há também uma significativa mudança no mundo dos fatos. Uma pessoa quase morreu. Você pega lá um verbo, crime de furto, artigo 155 caput. Subtrair, para si ou para outrem, subtrair. Então, no momento que eu subtraio, eu inverto a posse, perfeito? Você que era dono de um aparelho celular, você não é mais. Eu mudei o mundo dos fatos para você? Eu mudei. Então, isso é um resultado naturalístico, gente. Então, conforme você for lendo os verbos, você vai se perguntar, porra, será que eu mudei o mundo dos fatos a partir do momento que eu realizo essa conduta? Se pela lógica lhe parecer que sim, vá como se fosse um crime material. Perfeito? Porque aí você também vai saber que, se você considera esse crime como consumado, o agente ele vai ser responsabilizado criminalmente por uma pena, né, que está estabelecida lá no preceito secundário. Perfeito? Preceito secundário, lembra? Pena cominada. Preceito primário, descrição do tipo penal incriminador, que é o caput do crime. Beleza, Laila? Tá bom. Crime formal. No crime formal, você vai ler o verbo? Você vai ler o verbo e vai sentir que tá meio solto aquilo ali. Nos crimes formais, o verbo ele sempre vem acompanhado de uma finalidade especial. Sempre. Exemplo, artigo 158, extorsão. Olha o verbo, constranger. Então, eu ligo para uma pessoa, suponhamos que eu peguei o seu carro. Não, eu não, né? Suponhamos que o professor de Direito Civil pegou o seu carro, o Stanley, né? Que é um dos nossos professores aqui. Ele subtraiu, ele pegou ele pegou o seu carro, ele recebeu esse carro de uma pessoa que furtou o seu carro, tá? E aí, o que ele fez? Bom, ele é receptador,
né? Porque ele adquiriu coisa que ele sabia ser produto de crime, mas além disso, ele te ligou. E ele falou, olha só, fulano, eu tô com o seu carro. Se você não me pagar, sei lá, 5 mil reais, veja que eu vou tocar fogo no seu carro. Desligou o celular. Perceba, quando ele te ligou, ele te constrangeu, correto? Né? Ele te constrangeu a fazer algo que você não queria, que na verdade é pagar esse resgate do carro. Mas veja, no momento em que ele desligou o telefone, o seu mundo mudou? O mundo dos fatos mudou? Não estou dizendo com relação à subtração. Nós estamos falando do crime de extorsão. O seu mundo mudou? Não. Você continua sem o carro e você continua com seu dinheiro no banco. Então perceba que o crime formal, você lê o verbo ele é realizado e naquele momento ainda não mudou o mundo dos fatos. No momento em que ele é praticado, o mundo dos fatos ainda está igual. Por isso ele vem acompanhado com uma finalidade específica. Então, na extorsão, constranger com a finalidade de obter vantagem. Esse com a finalidade de obter vantagem, essa é a mudança no mundo dos fatos. Porque se você cede ao pedido de resgate do Stanley, você perdeu os 5 mil reais também. Então você teve, né, uma ofensa dupla ao seu patrimônio. Lá atrás, quando você foi furtado, e agora, quando você pagou no crime de extorsão. Então perceba que por isso os crimes formais, eles são... Desculpa, gente, até engasguei. Eles são formados, eles são classificados, são chamados... são chamados de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Por que consumação antecipada? Porque quando ele te constrange, o crime está consumado. Não importa se essa finalidade específica ela foi obtida ou não. Isso é um crime formal. Então, na descrição do tipo, no caput do crime, você sempre vai buscar essa finalidade específica. Se não tiver, não é crime formal. Não vai ser um crime formal. Essa é a nossa regra, tá? Laila, mas então, porra, como vai ficar a individualização da pena desse cara? Suponhamos que o Stanley só ligou e não obteve a grana. Ele já tem a pena ali, né? Já tem a pena de 4... vamos pegar lá uma pena hipotética, tá? Já tem a pena ali de 4 a 10 anos. E o cara que obteve a grana, ele vai ter a mesma pena? Vai ter a mesma pena. Mas... dá uma segurada. Na individualização da pena, na dosimetria, o magistrado ele vai individualizar isso no sentido de que a pessoa que consumou o crime e também recebeu a grana, ela vai ter um pouco de elevação no cálculo da sua pena, tá? Mas isso é segredo, é bizu lá de dosimetria, não se preocupe com isso agora, tá? E por fim, a gente tem aqui os crimes de mera conduta. No crime de mera conduta, o nosso verbo nuclear é uma conduta, simplesmente um fazer, mas ele não tem finalidade agregada no caput e ele não muda o mundo dos fatos. Exemplo clássico, porte ilegal de arma de fogo. Então veja, se eu tô, né, vamos hipoteticamente, eu estou com uma arma de fogo na minha cintura. Essa arma está coberta, não tem como você saber que eu estou armada, beleza? Estou ao seu lado. Eu mudei o mundo dos fatos? Não, ninguém sabe, você não sabe. Aquela arma não foi utilizada para nada no sentido de um assalto, um estupro, um roubo, um homicídio. Então perceba que no crime de mera conduta, eu não tenho nenhum resultado naturalístico, eu não tenho nenhuma mudança no mundo dos fatos. E você precisa saber dessa classificação. Você precisa saber dessa classificação, por quê? Porque os crimes de mera conduta, quando a gente analisa a estrutura do fato típico, lembra? Conduta, resultado, nexo, tipicidade? Nós não teremos nexo e nós não teremos resultado. Nós não temos resultado naturalístico, nós não temos nexo causal. Se você for prestar atenção, quando que eu tenho tentativa de crime de mera conduta, gente? Não tem, pô. Ou eu faço, ou eu não faço. Tentei carregar uma arma de fogo e ela caiu. Opa, tentativa. Não, não tem sentido. Então, veja, a partir de agora, nós vamos estudar o fato típico com seus elementos de maneira completa. Conduta, resultado, nexo, tipicidade. Mas, quando a gente trata de crime de mera conduta, eu não tenho resultado naturalístico e eu não tenho nexo. Por quê? Veja, não precisa decorar. Ora,
Se o crime de mera conduta não produz mudança no mundo dos fatos, como que eu tenho resultado naturalístico? Como que eu vou ter nexo? Porque o que é o nexo causal? O nexo causal é o vínculo, né, entre a conduta e o resultado. Se eu não tenho resultado naturalístico, eu não tenho nexo. Então, você suprime esses estudos. Lá, além do crime formal, eu vou estudar? Os crimes formais, eles vão apresentar nexo de causalidade e resultado quando, né, houver ali o atingimento da finalidade que é trazida junto com o verbo. Então, se eu constrangi você e você me pagou 5 conto, significa dizer que houve conduta, resultado, nexo, causal e tipicidade, tá? Existe uma divergênciazinha sobre a questão do resultado normativo, desculpem, que muitos doutrinadores sustentam, tem na sua apostila, mas não é isso que nos importa agora. Beleza? Então agora, depois dessas considerações básicas, tá? Aí que a gente vai adentrar no estudo da teoria do crime. Perfeito? Para a gente poder estudar, né, a teoria do crime, nós vamos nos utilizar do conceito analítico de crime, que é o conceito que prevalece na nossa doutrina, tá? Então, pelo conceito analítico de crime, o crime ele é formado a partir da conduta típica, antijurídica e culpável, perfeito? Ou a partir de uma conduta típica e antijurídica, do conceito bipartido, em que a culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena. Para nós, tripartite, tá? Conceito analítico pela vertente tripartite de crime, tá? Laila, e você falou aqui crime, mas eu sei que existem crimes e contravenções penais. Como é a estrutura da contravenção penal? Exatamente a mesma, tá? A estrutura da contravenção penal também é essa, tá? Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Né? Aqui a gente vai utilizar os substratos legais do Código Penal, então por isso nós estamos e vamos falar o tempo todo aqui com relação a crime, tá? Nós temos um gênero infração penal, lembra, cujas espécies são crime, cuja pena cominada é privativa de liberdade ou privativa de direitos, regime de cumprimento de pena aberto, semiaberto e fechado. Temos a contravenção penal, pena cominada, prisão simples. Perfeito? Pena cominada, prisão simples. E temos lá a pena de multa, que é uma outra conversa. Tudo bem? Bom, agora, como eu disse para vocês, quando eu tenho crime material, o fato típico é composto por os 4 elementos que a gente vai estudar hoje. Perfeito? Quando é crime formal de mera conduta, eles serão compostos apenas pela conduta e tipicidade. Aí você vai colocar nos crimes formais, tracinho, quando houver o atingimento da finalidade específica, quando houver o atingimento da finalidade específica, ele igualmente conterá os mesmos substratos do crime material. Perfeito? Ele igualmente conterá os mesmos substratos do crime material. Lá eu tenho que decorar? Não. Você vai só entender. Ó, constrangi você, me dá uma grana, peguei seu carro. Né? Você me deu a grana, devolvi teu carro. Devolvi teu carro. Você sofreu um segundo prejuízo, não sofreu? Qual prejuízo? Você perdeu 5 mil reais. Então, perceba, nesse caso, nesse crime formal, o que a gente teve? Conduta minha de te ligar, né? Resultado naturalístico. Qual o resultado naturalístico? Você rodou de novo e perdeu 5 mil reais. Nexo causal, que é o vínculo entre o que eu pratiquei e o seu prejuízo. E a tipicidade, que é a previsão descrita no artigo 158, de que essa conduta ela é o crime de extorsão. Então, perceba, pela lógica, se eu tenho um crime formal, portanto, em que eu atingi a minha finalidade, é óbvio que eu vou ter uma mudança no mundo dos fatos. Perfeito? Bom, portanto, agora, com essas considerações, finalmente a gente vai conversar sobre a conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. Antes disso, você deve ter visto aí na sua apostila, se você não viu, você vai sair aqui da aula comigo e vai olhar, que tem na apostila uns quadrinhos, né, indicando e com uma nomenclatura chamada injusto penal. Laila, o que é o injusto penal? O injusto penal significa o estudo associado
O injusto penal significa o estudo associado do fato típico e da ilicitude. Isso é chamado injusto penal hoje pela doutrina moderna, pelos funcionalistas. Então, quando eu digo assim para você, o Stanley praticou um injusto penal, eu já estou te dizendo que houve um fato típico e uma ilicitude, que todos esses elementos foram analisados e que eles estão presentes, tá? Então, injusto penal nada mais é do que o binômio fato típico e ilicitude, tá? Doutrina moderna, quem, Laila? Toda hora você fala doutrina moderna. Quem é essa pã de doutrina moderna? Roxin, por exemplo, o pai do funcionalismo, um dos pais do funcionalismo. Ele chama fato típico de tipicidade. É uma outra nomenclatura que tem aí no seu material, tá? Laila, isso vai cair na minha segunda fase? Gente, não. Mas... Desculpa. Mas eu já joguei aí para você compreender os institutos. Porque, pelo amor de Deus, se você for um advogado criminalista e não atuar, e não souber isso aí, vamos desculpar. Então, eu já estou colocando aí, de forma didática, de forma palpável, já os institutos modernos, tá? Já vai que a UFGV começa a cobrar isso em segunda fase. Mas veja também que aí no seu material não tem nada demais. Está simplesmente ali explicando o que é, tá? Bom, beleza. Lembra que eu falei no começo da aula sobre os sistemas penais? Então, para cada sistema, eu tenho meus institutos. Então, o sistema neocantista, por exemplo, ou o sistema naturalista, ele tinha uma teoria da ação, ou teoria da conduta. O sistema finalista, ele tem a teoria da conduta dele, teoria finalista da ação. Primeiro detalhe, teoria finalista da ação. Veja, mas eu não tenho ação e omissão? Então, tecnicamente falando, o termo correto é teoria da conduta, porque a conduta ela pode ser omissiva e ela pode ser comissiva. Então, não é só teoria da ação. Existe ali uma teoria da conduta que deve abranger a conduta de agir, a ação, e também a omissão, que é a conduta omissiva. Então, muitas vezes você pode encontrar em alguns livros teorias da conduta. Perfeito, essa é a nomenclatura correta. Nos manuais, teoria da ação. Mas a teoria, ela tem que abranger tanto a conduta ativa, eu ia falar ativa, gente, tanto a conduta comissiva, quanto a conduta omissiva. Mas o que eu quero dizer para vocês é, cada sistema tem que se bancar, não tem? Então, veja, lá no sistema clássico, que foi o primeiro sistema, eles tinham um conceito de ação, um conceito causal. Ação é uma conduta voluntária, consciente, que produz uma modificação no mundo dos fatos. Esse é o conceito causal de ação. Mas, Laila, então, se, por exemplo, para os causalistas, se eu matar alguém em legítima defesa, eu respondo por homicídio? Sim. Os causalistas, eles não fazem uma valoração para saber qual é o seu motivo de ter matado uma pessoa. Esse foi, por exemplo, um defeito no sistema naturalista, no sistema neocantista. Então, conforme os sistemas foram mudando, então, sistema clássico, sistema neoclássico, puf, sistema finalista, ótimo que também eu faço os efeitos, né, sonoros da aula. Sistema clássico, pum, o primeiro. Sistema neoclássico, os caras tentaram melhorar um pouquinho o clássico e fizeram o neoclássico. Mudaram algumas coisinhas na estrutura do crime. Também não deu certo. Veio o sistema finalista, puf, que é o que tem no Brasil hoje. E aqui nós temos o funcionalista, que é um que está meio que tomando o lugar do sistema finalista, tá? Então, o sistema funcionalista, quando ele veio, né, quando a gente começou a usar ele em algumas coisas aqui no Brasil, ele também teve toda a estrutura das coisas dele. Então, o sistema funcionalista tem as teorias funcionalistas da ação, tem as teorias da ilicitude, tem as teorias do nexo causal, tudo tem teoria para cada sistema, porque cada sistema ele é criado como substrato teórico, como eu disse para vocês. Mas veja, e aí é o pulo do gato, tá? No Brasil hoje, como que tá, Laila? Eu quero saber do Brasil, eu não sou alemã. No Brasil hoje, nós temos o sistema funcionalista, que está chegou já está no Brasil, mas ainda nós adotamos uma teoria da ação do sistema finalista.
do sistema antigo. Qual é o conceito de conduta? Conduta é uma ação humana, voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Essa é a teoria finalista da ação. Laila, essa teoria é perfeita? Não, porque ela não explica crime omissivo. Ela não explica crime omissivo. Tá vendo como ela é defeituosa? É um problema que nós temos na teoria da ação finalista. Conduta, né? Olha o conceito. Conduta é uma ação humana, voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Tá, mas e se eu não faço nada? Uma omissão, não é? E aí, como que responde pelo crime omissivo? A teoria ela não é boa também, mas é a menos pior que nós temos dentro de todos os sistemas. As teorias, aí você poderia me dizer, Laila, mas vamos usar então a teoria do funcionalismo, também não é boa. Nós temos várias vertentes no funcionalismo, temos duas principais, tem aí na sua apostila, Roxin e do Jacobs, mas as teorias deles também não são boas ainda, tá? E aí você poderia se perguntar, tá, mas o Código Penal adota qual? Gente, o Código Penal não vai ter nenhum artigo te dizendo, eu adoto essa teoria. As teorias são construções feitas em cima das normas, tá? Então, é claro, eventualmente a gente tem alteração legislativa com base em teoria. Temos, exemplo, pacote anticrime, muita teoria ali, né, foi utilizada para criar alguns artigos do pacote. Mas assim, a rigor, nós não temos uma previsão que deixa claro, sem dúvidas, de que o Código Penal brasileiro adotou aquele sistema, adotou aquela teoria. Até porque o nosso código é da década de 40 e nós estamos em 2020, né? Então nós temos uma defasagem normativa penal nesse particular, tá? Então o que você precisa saber para se safar? O que você precisa saber para se dar bem? Isso que eu acabei de falar. No Brasil, e é o que está na sua apostila. No Brasil, hoje nós estamos de uma transição. Tem manual que chama pós-finalismo, tá? Mas não. Ou é finalista, gente, ou é funcionalista. Nós estamos nessa transição. Laila, me dá um exemplo de funcionalismo no Brasil. Princípio da insignificância. É funcionalismo. Tá? É funcionalismo, mas ainda a gente adota a teoria finalista da ação. Tá? É isso que você precisa saber para agora. Para sua vida agora de OAB. Tudo bem? Bom, a conduta, ela, né, só para fazer um parênteses aqui, né, do sistema funcionalista, eu dei uma aprofundadinha, gente, hoje eu estou super mímica, né, aprofundadinha vem, escalonado, todo um aparato sonoro, né, tá meio estranho a aula hoje, mas tudo bem. No sistema funcionalista, eu dei uma aprofundadinha aí na sua apostila e coloquei sobre o Jacobs e coloquei sobre o Roxin, tá? Esse é o futuro do direito penal no mundo hoje. No mundo, tá? Não tô falando no Brasil, no mundo. Então tem aí as explicações que são mais que suficientes para você se garantir na OAB. Perfeito? Bom, já vamos aqui para a nossa parte, então, que é adentrar no estudo do fato típico. A conduta, ela pode ser omissiva, que é um não fazer. Ela pode ser comissiva, que é um fazer. E ela pode ser comissiva por omissão. Essas são as três formas pelas quais o verbo ele vai ser realizado no mundo dos fatos. Perfeito? Um fazer, um não fazer e o não fazer quando deveria fazer. Perfeito? Bom, antes de encerrar essa primeira parte da aula, eu só queria fazer uma ressalva com vocês. Porque o nosso Código Penal ele é meio estranho. O nosso artigo 13, a gente vai estudar hoje o artigo 13, caput e parágrafo 1º, quando a gente for falar sobre nexo de causalidade. E aí, pum, vem o parágrafo 2º falando sobre uma conduta comissiva por omissão, que são as funções do garantidor. E aí você poderia me perguntar, Laila, mas que bizarro, por que está assim? Porque aqui nós tratamos do nexo causal no crime omissivo. É um nexo normativo. Segura essa informação, que depois a gente vai falar sobre ela, tá bom? Até o próximo bloco.